Obrigado, grupo de louvor, por ter nos conduzido nesse momento, que o Senhor continue vos usando. Eu queria estar lendo um texto para nós meditarmos nesta tarde, está em Romanos capítulo 12. Aleluia, santo é o teu nome. Que fala precisamente sobre essa necessidade de nós mudarmos a nossa mentalidade. Romanos 12, do capítulo 1, do verso 1, ao verso 8. Aleluia. Romanos 12, do 1 ao 8, diz assim para nós: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, o faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento de louvor que tivemos aqui, pelas palavras que já foram ministradas, pelas oportunidades que já foram dadas ao Senhor. E nesse momento eu peço ao Pai que o Senhor possa de alguma maneira usar a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa ser pregada com fidelidade e com autoridade do Senhor sobre nós. Que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer. Que a gente venha a mudar a nossa mentalidade para uma nova realidade no Senhor. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, em nome de Jesus. Essa carta aos Romanos, uma carta muito teológica, uma carta muito importante para a igreja, uma carta de onde despertou, né, de certa forma, até ali a reforma, né? Em alguns textos dessa escritura de Romanos, os reformadores abriram os olhos para a verdade do Evangelho. Escrita por Paulo, né? Na realidade ele não escreveu esta carta, ele usou um amanuense, ele usou um secretário para escrever essa carta, como ele fazia em várias cartas, mas ela é da autoria de Paulo. Ele só usou um secretário que era comum, inclusive esse secretário ele se identifica na carta por Tércio, né? E ele escreveu, né, ainda que de uma forma terceirizada, esta carta em Coríntio, na sua terceira viagem missionária, e era algo comum nos escritores antigos usarem amanuenses, pessoas que escreviam e redigiam as cartas para os autores, mas elas não deixam de ser de autoria de Paulo e das outras literaturas. Apesar de não ser a mão dele, como em muitas outras, ele fazia sempre questão de assinar a carta, né, no seu final, mas a teologia, as ideias, né, as palavras são dele, inspiradas, claro, pelo Espírito Santo na vida dele. E sob a inspiração do Espírito Santo, em Romanos, Paulo demonstra como Deus salva o homem e como o salvo deve viver. Essa é a grande mensagem da carta aos Romanos. E do 1º ao 3º capítulo nós temos aqui o grande problema da humanidade. Quando nós lemos essa carta aos Romanos, nos primeiros capítulos nós vamos perceber que Paulo mostra aqui o grande problema da humanidade. E qual é o grande problema da humanidade? Qual é que é o grande problema da humanidade? O pecado. Será que vocês ainda têm dúvidas? Irmãos, o grande problema da humanidade é o pecado.
E Paulo, ele começa essa carta do capítulo 1 ao capítulo 3 mostrando esse problema. Mostrando que não há um justo, um único que se quer. Não há quem busque a Deus, não há quem tema a Deus. E você pode pensar assim, mas eu me considero justo. A lei do Senhor diz que eu posso cumprir todos os mandamentos, mas se eu ferir um, eu já me faço culpado. E o salário do pecado é o quê? A morte. Será que existe aqui alguém que nunca pecou? Será que existe aqui alguém que não peca? Irmãos, nós pecamos às vezes até em pensamento. Olha o que é que Jesus falou. Olha, lembras-te do que é que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Pois eu vos digo, se olhares para uma mulher e no teu coração desejares essa mulher, na tua mente já cometeste adultério. Lembras-te do que é que foi dito pelos antigos? Não matarás, mas na tua mente tu amaldiçoares o teu irmão, na tua mente tu já cometeste um homicídio. Então nós somos pecadores mesmo. Nós somos falhos. Nós somos dependentes da graça do Senhor. E todos os primeiros 3 capítulos de Romanos é realmente essa verdade, que todos pecaram, tanto os gentios, aqueles que não eram da religião judaica, porque não creram na revelação natural de Deus, porque eu acho que é quase impossível não crer que Deus criou todas as coisas. Como é que eu posso acreditar que a complexidade da vida humana veio existir por acaso? E Paulo fala, por exemplo, no primeiro capítulo, porque pelas coisas criadas, Deus se fez conhecer ao mundo. Irmãos, você acha que um iPhone é complexo? Que um tablet desse é complexo? Tira uma folha de uma árvore. É infinitamente vezes mais complexo do que um iPhone. Será que nós conseguimos acreditar que foi por acaso? Todas as leis que regem o universo, a física. Então Paulo diz no primeiro capítulo, diz, olha, vocês são indesculpáveis. Vocês não precisavam que ninguém vos dissesse que existe um Deus, porque a natureza revela que só um ser superior podia ter criado todas as coisas. E ele diz, não só os gentios eram indesculpáveis, como os judeus eram indesculpáveis, porque eles conheciam Deus, mas eles não obedeciam à lei de Deus, não conseguiam obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus revelava o caráter santo do Senhor, e eles não conseguiam se equiparar a esse padrão de santidade que Deus exigia. Então a primeira grande verdade dessa carta de Romanos é que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo sequer. Um mundo inteiro culpado diante de Deus. E nenhum mérito humano, religião ou moral pode resolver isso. O ser humano herdou um vírus mortal em Adão. E não existe nada neste mundo que possa ser a cura para esse vírus, que é o pecado, que está impregnado nos seres humanos. Você já viu o seu filho, aqueles que são pais? Você não precisa de ensinar a sua criança a mentir. Você tem que ensiná-la a não mentir. Você não precisa de ensinar a sua criança a agarrar alguma coisa que não é dela e colocar no bolso, esconder, ir lá para trás da cama, brincar sozinha. Você não precisa, você tem que ensiná-la que ela não pode pegar aquilo que não é dela. A criança, o ser humano, ele é inclinado para fazer o que não pode fazer. Essa é a grande realidade. Nós pecamos porque nós temos essa natureza pecadora, a qual ninguém pode fugir. E 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então essa primeira parte dessa carta, nos primeiros 3 capítulos, a mensagem é: estamos perdidos. É isso aí, estamos perdidos, estamos condenados ao inferno. Ele não foi feito para nós, ele foi feito pelo diabo e seus anjos, mas pela justiça de Deus, aqueles que caminharem no mesmo caminho que o diabo e seus anjos, um caminho de desobediência, rebeldia, vão ter que ir para lá. Essa é a mensagem.
Só que depois, no capítulo 13 a 5, nós temos o coração do Evangelho. Quando Paulo apresenta o remédio para esse vírus que é o pecado. Um remédio que não é deste mundo, mas que veio ao mundo para nos curar. E esse remédio é Jesus Cristo. E do capítulo 5 do capítulo 4 ao capítulo 5, nós temos essa justificação, que é um ato jurídico, que quando nós cremos em Jesus, cremos que Ele sofreu na cruz por nós, cremos que Ele pagou pelo nosso pecado, quando nós cremos nisso, reconhecendo que era o meu pecado que estava sendo pago lá na cruz, Deus bate o martelo e diz assim: está justificado. Aleluia. Aleluia. E isso é o coração do Evangelho. A justificação pela fé em Cristo, não por méritos humanos. Não porque você vem à igreja, você ora bonitinho, você prega bonitinho, você lê a Bíblia bonitinho. Não, mas porque Cristo morreu na cruz e tu cresces nisto. Aleluia. A justificação pela fé na obra de Cristo é a única saída para a humanidade. O único método de ser declarado justo diante de Deus. Mas esta justificação é diferente de tudo que as pessoas podem pensar. Ela não depende dos nossos méritos. Ela não depende das nossas boas obras. Ela depende exclusivamente da obra de Jesus na cruz do Calvário por nós. Na cruz, Jesus recebe a pena pela minha falha, pelo meu pecado, pela minha desobediência, pelos meus maus pensamentos, pelas vezes que eu xinguei, pelas vezes que eu menti, pelas vezes que eu me prostituí, pelas vezes que eu me droguei. E Jesus na cruz tomou tudo para Ele, e pela fé eu vivo uma nova vida nele. Aleluia, aleluia. Romanos 5:8, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo coloca Cristo como esse novo Adão, como o último Adão. Ele diz assim: olha, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né? Por um homem veio salvação e vida ao mundo. Por isso que ele é considerado o último Adão. Porque aquilo que nós herdamos de Adão, agora nós podemos abrir mão e herdar uma nova herança em Cristo Jesus. Uma herança de salvação, de vida abundante. Aleluia. A fé na obra redentora de Cristo é o requisito para a reconciliação com Deus. É o único requisito. Você não é salvo porque obedece ao seu pastor. Você não é salvo porque frequenta a igreja todo domingo. Não, você é salvo porque Cristo morreu na cruz por si. Única e exclusivamente por isso. Depois, no capítulo 6 a 8, Paulo fala como viver, né, nessa vida pelo Espírito. Uma vida mediante essa nova realidade que nós alcançamos em Jesus, né? Paulo trata do resultado da justificação, que é uma vida nova. Não mais escravos do pecado, não somos mais escravos do pecado, porque agora nós somos servos da justiça, servos de Jesus. Sendo o batismo o símbolo dessa morte para o velho homem e o ressurgir para uma nova vida em Jesus. Matamos o nosso velho homem e vivemos no Espírito, uma vida de acordo com aquele que nos salvou. Mas mesmo assim, Paulo lá no capítulo 7, ele reconhece que nessa nova vida em Cristo nós temos os nossos conflitos. E ele diz lá: olha, eu tenho duas leis aqui em mim, porque na minha mente eu sei o que é certo, mas o meu corpo é inclinado a fazer coisas erradas. Ele vê e diz assim: olha, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero às vezes eu não faço, e antes o mal que eu não quero eu às vezes volto a fazer. Mas mesmo assim, se eu estou em Cristo, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele não só diz isso, como ele diz: nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para aqueles que depositaram sua confiança em Jesus, para aqueles que creram na obra da cruz do Calvário, não há condenação mais para a nossa vida, e nada te separa do amor de Deus
em Cristo Jesus. No capítulo 9 ao 11, Paulo fala sobre a soberania de Deus na história. Como ele escolheu Israel e rejeitou Esaú. Como ele também castigou Israel por se terem desviado da verdade. Mas fala também no verso 11 como ele ainda tem um plano para o povo de Israel. E quando Paulo termina todo esse bloco teológico, e a carta aos Romanos é também às vezes chamado o Evangelho segundo Paulo, que é uma carta tão poderosa. Se você quer ler uma carta, leia a carta aos Romanos. Se você está com dúvida aí, que livro da Bíblia eu vou ler hoje, ou que livro da Bíblia eu vou ler esta semana, achava que era tão maravilhoso que todos tivessem essa indagação, né? Qual o livro da Bíblia que eu vou ler esta semana? Será que alguns aqui pensam assim? Essa semana eu quero ler, eu estou doido para ler um livro da Bíblia, mas eu não sei qual é. Leia Romanos. Leia Romanos. Aprenda o que é que Deus fez por si e o que é que nós devemos fazer segundo essa nova realidade. E ele acaba esse primeiro bloco teológico com uma explosão de adoração a Deus. Em Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36, ele diz: olha, que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo encerra assim a teologia com um louvor no final do capítulo 11, e ele começa a prática no capítulo 12. E a gramática faz aqui uma ligação com o pois ou o portanto, ou seja, ele está ligando todo o assunto passado agora à prática na vida cristã. Romanos capítulo 11, verso 1, né? Depois de 11 capítulos explicando o que Deus fez por nós, Paulo agora vai demonstrar como devemos viver em resposta a isso. E Paulo começa a falar de uma vida transformada. Porque, meus irmãos, não tem como ter uma experiência com Jesus, não tem como viver Jesus, não tem como receber Jesus e não ter a vida transformada. Não tem como. E ele fala assim, diante de tudo que Paulo ensinou, ele faz uma súplica. No verso 1 do capítulo 12, ele diz: eu rogo-vos, pois, né? Esse pois faz uma ligação com o assunto anterior. Ou portanto, em algumas versões, não sei qual que está aí. Põe lá no... portanto, aqui fala portanto, a minha, que é a revista e corrigida, fala pois, mas é a mesma coisa. Ele está ligando os assuntos. Ele diz: portanto, irmãos, eu peço-vos pelas misericórdias de Deus. Ou seja, por tudo aquilo que eu falei até agora nesses últimos 11 capítulos, pelo aquilo que nós éramos perdidos, por aquilo que Jesus Cristo fez, por tudo aquilo que Deus fez por nós, eu peço-vos por toda essa misericórdia que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está apelando por tudo que ele havia apresentado. Paulo está suplicando por todas as verdades que apresentássemos, que os romanos e hoje a igreja aqui em Ponto Combo, que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. E o que é que isso significa? Que deixasse de viver segundo a carne, que deixasse de deixar os desejos dominar as suas vontades. E ele diz: olha, o vosso culto racional não é o que você faz na igreja aos domingos às 17 horas. O vosso culto racional é uma vida diariamente apresentando um corpo santo, separado para Deus. Fazer aquilo que Jesus diz em Lucas, capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Toma a sua cruz e siga-me. É isso que Paulo está dizendo. Olha, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ele não está falando de um culto semanal. Ele não está falando de uma reunião dos irmãos. Ele está falando de um estilo de vida contínuo na presença do Senhor.
Todo dia você escolhe se sacrificar e se separar para Deus. Isso sim é o culto racional. É o culto em que você morre. O seu culto não pode ser somente aqui no domingo. Nós temos que parar com essa ideia de cultuar uma vez por semana. Nossa vida tem que ser um culto constante a Deus. Não é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31? Coloca aí, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazemos para quem? Para agradar o pastor? Para agradar o líder? Para agradar... É para a glória de Deus. Nós temos que começar a entender que Jesus nos salvou para vivermos para a glória dele. Não podemos usar o domingo como uma sessão de descarrego, em que eu peco a semana toda, em que eu vivo a semana toda de qualquer maneira, no meu trabalho, com a minha família, na escola, e depois eu venho aqui no domingo e descarrego os meus pecados. Culto não é sessão de descarrego. Culto é uma oferta de adoração a Deus. A adoração não nasce de um acúmulo de pecados descarregados, mas de um coração rendido e transformado. E essa mentalidade de eu pequei toda a semana, mas domingo eu me limpo, é oposto ao Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho não é um ciclo de culpa e alívio momentâneo, é uma vida de arrependimento contínuo e obediência real a Deus. Pode ser uma palavra dura, meus irmãos, mas tem que ser pregada. 1 João capítulo 1, verso 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se o culto do domingo é só um ritual de alívio de culpa, então nós estamos longe do propósito do culto. Se o domingo é só um reset espiritual, a fé vira uma religiosidade, vira um ritual vazio. Tudo aquilo que Jesus veio acabar foi os rituais, e nós continuamos cumprindo rituais. Quando Jesus diz: olha, a mulher estava muito curiosa ali, olha, eu vejo que tu és o Messias, explica-me aí, olha, onde é que a gente deve adorar a Deus? É lá em Jerusalém, porque os judeus dizem que é lá em Jerusalém, mas aqui, o povo aqui de Samaria diz que é aqui no Monte Gerizim. E Jesus diz: olha, estás enganada, não é nem em Jerusalém, não é nem aqui. A adoração a Deus é em espírito e é em verdade. Não está restrito a um lugar físico, não está restrito a um horário semanal, é constantemente nas nossas vidas. O domingo é o transbordar, e deve ser o transbordar, de uma comunhão com Deus vivida toda a semana. Deus não quer que o culto seja o lugar onde eu descarrego, mas o lugar onde eu entrego para Ele tudo aquilo que eu tenho. Não para aliviar a consciência, mas para renovar o compromisso de santidade diante dEle. O verdadeiro culto, meus irmãos, começa segunda-feira com uma fé ativa, viva, no trabalho, na escola, na família, onde quer que eu esteja, e na igreja, claro. E o domingo é o ponto alto da semana, onde a igreja se junta e oferece tudo o que viveu a Deus durante a semana, com louvor. E Paulo faz esse apelo até apaixonado: aprendam a cultuar. É o que Paulo está dizendo aqui. Claro que eu estou parafraseando, né? Mas é o que ele está a dizer: aprendam a cultuar, que não tem a ver com o horário da semana, mas com uma vida contínua de comunhão com Deus. Irmão, o culto hoje foi muito frio. Que culto ruim hoje. Não senti a presença de Deus, não tive arrepio. Esse culto nunca mais acaba. Tanta palavra, já acabou a palavra, mais um louvor. Não, agora fica em pé, baixa, fica em pé, se levanta. Irmãos, isso não é um cinema. Isso não é um cinema onde você paga para assistir um filme e fica comendo pipoca. Não é. Aqui você faz parte do culto. Você faz parte desse culto. Aqui é o culminar do culto que você já vem entregando toda a semana. E você colabora com os seus lábios na hora do louvor. Você colabora com as suas orações em prol da comunidade.
Você intercede por quem vai pregar. Deus fala comigo. Hoje o pregador, não sei se é o pastor, seja quem for, a palavra é tua, fala na minha vida. Você ora pela pessoa que vem pregar. Você pede, Deus fala comigo, eu quero que o Senhor me dirija. Mas as pessoas querem que Deus fale de uma maneira esquisita, né? Que é, eu saio, dou 3 pinotes, uma pirueta, aponto o dedo, eis que eu te digo. Para muitos isso é Deus falar, mas Deus fala através da exposição da sua palavra. Mas nós temos que estar com o coração aberto e entender isso. O culto é oferecido em comunidade. E nós estamos transformando a adoração em consumo religioso, em que as pessoas avaliam como se fosse um produto. Foi bom, foi mais ou menos, foi ruim, não senti nada. Mas o foco nunca foi o que nós sentimos. O foco é quem Deus é. Esse é que é o foco do culto. Quando o coração está em comunhão contínua com Deus durante a semana, o domingo se torna uma explosão natural da sua adoração. Aquilo que já vem queimando no seu íntimo. O louvor deixa de ser uma apresentação e passa a ser em espírito e em verdade. A palavra deixa de ser demorada e passa a ser pão vivo do céu. A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser respiração. Na adoração cristã, ninguém é plateia. Todos são ministros. A banda não é show. O pastor não é o ator principal. Os irmãos não são os espectadores espirituais. Todos juntos somos o corpo de Cristo. Aleluia! E quando a igreja entende isso, tudo muda. O culto deixa de ser o ponto de partida e passa a ser esse culminar da adoração. O louvor deixa de ser um aquecimento para a palavra e passa a ser um serviço diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra deixa de ser conteúdo e passa a ser a voz do povo, de Deus para o povo. Irmãos, vamos entender uma coisa. O culto não começa quando o irmão diz paz do Senhor. O culto começa quando você abre os seus olhos de manhã e respira o seu primeiro ar acordado. É aí que começa o culto. Vamos mudar a nossa mentalidade. E se entendermos isso, meus irmãos, se entendermos isso, nós vamos impactar esta nação de uma forma sobrenatural. Se nós mudarmos a nossa maneira de pensar o culto a Deus, ninguém vai ficar indiferente à sua volta. Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios, aquela igreja tão problemática. 2 Coríntios capítulo 3, aquela igreja que tinha tudo e mais alguma coisa de ruim. Recebeu a exortação, recebeu a palavra, se endireitou nos caminhos do Senhor, e na sua segunda carta, no verso 3, no capítulo 3, verso 2, diz assim: Paulo, vocês são a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, é difícil chamar alguém para vir ao culto? É difícil evangelizar um vizinho? É difícil evangelizar seu marido? Leve o culto até eles. Deixe o mundo ver o seu culto a Deus. É isso que a palavra quer que a gente faça. Seja a carta onde as pessoas leem Cristo. Seja a carta onde as pessoas conhecem Jesus, onde as pessoas veem quem é o verdadeiro Deus, o único. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, meus irmãos. Nós estamos nos tornando religiosos. E Jesus tem abominação a pessoas religiosas. Chame-los de hipócritas, porque vocês parecem muito bonitos por fora, mas por dentro é podridão e destruição, são sepulcros caiados. Porque quando estão aqui no grupo, todo mundo é santo, e lá fora todo mundo é cheio de demônio. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que mudar a nossa maneira de cultuar a Deus. Verso 2 diz, olha, e não vos conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentarem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós entramos nessa engrenagem mundana. Nós entramos nessa engrenagem diabólica, nessa luta pela sobrevivência. Pagar contas, cumprir objetivos, buscando uma vida melhor. E começamos a acreditar que o cristianismo é uma das várias rotinas que eu tenho durante a semana.
Mas ao contrário das outras rotinas que eu não posso faltar, o ser cristão é algo que eu sempre posso deixar para depois. Eu não falto ao trabalho, mas eu falto o meu devocional diário. Eu não falto ao trabalho. O patrão diz, eu estou lá. O patrão manda, eu faço. Mas eu falto com aquilo que eu como cristão devo fazer. Orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus. Eu não deixo de comer, mas eu deixo de orar. Eu não abro mão do meu lazer, mas eu abro mão de estar com os irmãos. Então o viver o Evangelho se tornou algo que eu faço se tiver tempo. É secundário. Se der, eu faço. Se sobrar alguma energia, eu vou. Tudo é mais importante do que o Evangelho. Essa é a maneira vergonhosa que muitos estão vivendo o Evangelho. E isso é consequência de nós estarmos amoldados a este século. Mas a ordem é: não vos conformeis com este século. Vamos mudar a nossa maneira de pensar, vamos mudar a nossa maneira de viver o Evangelho, vamos mudar a nossa maneira de viver o culto, a nossa maneira de viver a vida. Não vá na onda do mundo, meus irmãos, não deixe cair nessa armadilha destruidora que o mundo quer nos dar. Essa vida de escravidão. Tem pessoas que são escravas, nem vê a esposa direito, nem vê os filhos direito. Ai, pastor, tem que trabalhar muito, né? Irmãos, tem muita gente que vive com 1/10 daquilo que você tem e vive. Irmãos, ontem pela graça de Deus, a gente foi cultuar ali numa casa que o irmão tinha comprado, e bênção pura. Mas eu disse uma coisa no final da palavra ali, eu disse: olha, quer seja numa casa grande, quer seja numa casa pequena, estejam unidos como família, com Jesus no barco. Aleluia. Nós não temos tempo hoje para nada. A nossa vida é completamente desorganizada. Vamos vivendo no vento de Satanás. E nós temos que pôr um basta nisso. Nós temos que confiar em Deus. Confiar que Deus nos sustenta. Deus não vai deixar faltar nada. Pôr a nossa casa em ordem, organizar a nossa vida espiritual, colocar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e o Senhor vai cuidar do resto. É algo tão básico, todo mundo sabe, decora o versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, né? O básico, o essencial, Deus vai prover. Mas o básico nós não fazemos. Que ninguém busca em primeiro lugar o reino de Deus. Temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor diz: olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentares a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu estou juntinho com o mundo lá? Entrei na engrenagem e não saio mais. Como é que eu vou viver isso? Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, como tem para a minha vida. Mas isso, para que isso seja uma verdade, você tem que ter a mente transformada. Para que isso seja uma verdade, você tem que apresentar o vosso culto racional diário. Para isso você tem que priorizar o seu reino. Temos que nos organizar. Temos que definir prioridades para a nossa vida. Paulo está aqui suplicando. Paulo está suplicando: deixem de viver moldados este século e passem a viver com uma mente transformada. Nós nunca veremos, você nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vivendo do seu jeito. Nunca. Não tem como, meus irmãos. A nossa noção de bom, agradável e perfeito não é compatível com aquilo que Deus tem para nós. Por vezes nós sabemos e pensamos que sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida. E fazemos planos, e não tem nada errado de fazer planos, atenção. Mas você planeia, né, comprar aquela casa, abrir uma empresa, viajar, investir, e você pensa: ai, como isso era bom. Ai, como tudo isso era agradável. Como tudo isso era perfeito. E às vezes Deus está lá de cima e está dizendo assim: não sabe nada. Não é nada disso que eu tenho para ti. O que eu tenho para ti é muito melhor do que isso. Estás agarrado a coisas tão pequenas. Isaías 55, 8, 9 diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É o que a Bíblia diz. Você quer comprar uma casa, quer ganhar uma casa? Deus quer que você ganhe uma cidade inteira para Ele. Você quer investir? Deus quer que você ajunte tesouros no céu. Você quer conhecer o mundo? Deus quer enviá-lo às nações. Você quer abrir uma empresa? Deus quer que você abra vários pontos de pregação ao mundo fora. Os planos do Senhor são muito mais altos. Irmãos, quando eu digo isso, de maneira nenhuma para exaltar seja o que for da minha vida, porque eu sou o piorzinho de todos, mas eu comprei casa, eu investi, eu viajei, eu geri empresa, eu já fiz tudo isso, mas eu só fui entender a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu abri mão de tudo isso. Quando eu abri mão de tudo isso é que eu consegui ver que aquilo que Deus tinha para a minha vida era muito superior a qualquer coisa que eu poderia alcançar. Foi aí que eu entendi que não se trata de coisas e nem realizações, mas se trata de viver uma pessoa, de viver Cristo, de viver Jesus. Olha que ironia divina, né? Quando abrimos mão do nosso plano, nós descobrimos que o plano de Deus é muito maior, muito mais sábio, muito mais satisfatório do que qualquer coisa que você tenha desenhado nos seus cadernos de planos. Talvez você não consiga ver isso, porque o seu projeto está distraindo a sua vida para isso, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Viver essa vida com a mente transformada, sendo o sacrifício diário, sendo o sacrifício vivo. Esse é o caminho da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo continua falando dessa vida transformada no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Uma das consequências de ter a vida transformada é também ter os pés bem assentes em relação a nós mesmos. Não pense, meu irmão, minha irmã, que você é alguém à parte de Deus e dos seus irmãos. O mundo, ele quer nos levar a pensar que nós não precisamos de ninguém. O mundo nos quer fazer acreditar que nós dependemos de nós mesmos, que nós fazemos o que quisermos e que não temos que dar satisfação para ninguém. Vivemos numa sociedade completamente individualista e por vezes somos levados a pensar que viver Jesus também é algo que possa ser feito de modo individual, sem precisar de ninguém. E o mundo diz assim: olha, você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, basta acreditar em si mesmo. Mas o Evangelho responde de maneira diferente. O Evangelho diz assim: olha, sem mim nada podes fazer. Palavras de Jesus. E o próprio Paulo diz no verso 5 desse texto: somos muitos, mas formamos um corpo em Jesus e cada membro pertence a todos os outros. A mente transformada sabe que o reino de Deus é comunitário. E viver Jesus é viver um corpo em interdependência e não isolamento. Repara bem o que é que vem no verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, existe uma parte de mim em vocês. E existe uma parte de vocês em mim. É isso que Paulo está dizendo. A igreja não é uma multidão de pessoas com o mesmo gosto religioso. A igreja é um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça e cada um de nós uma parte indivisível desse corpo. Por isso é que eu digo, existe uma parte em mim, em vocês, e algo em vocês que é meu. Isso traduz o que Paulo está afirmando aqui. Em Cristo, ninguém é completo sozinho. A plenitude de Cristo só se manifesta quando cada membro funciona em harmonia uns com os outros. Por isso que Paulo dá o exemplo do corpo humano, que é composto por partes diferentes. Tem os olhos, tem os ouvidos, tem as mãos, tem os pés, e cada parte tem uma função específica, e nenhuma é supérflua, e nenhuma consegue viver isolada. A mão não substitui o ouvido, o olho não substitui o pé. Cada membro só encontra sentido conectado ao corpo
e submisso à cabeça. Essa é a metáfora que Paulo usa. Você pode até pensar que sim, porque o diabo engana os fracos, mas fora do corpo você não faz sentido mais, porque fora do corpo significa fora de Jesus, e no reino de Deus não existe vida independente. A minha comunhão com Cristo se revela na forma como eu me relaciono com os membros do corpo dele. Imagine se a sua mão dá um soco na sua cara, quem sai ferido? Você mesmo. É assim que funciona. Essa é a metáfora que Paulo quer passar para nós. Quando eu firo um irmão, eu estou me ferindo a mim mesmo. Quando eu minto para um irmão, eu estou mentindo para mim mesmo. Quando eu engano um irmão, eu estou enganando a mim mesmo, porque ele faz parte comigo do mesmo corpo. Nós somos membros que se completam uns aos outros, cada um com seu dom. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, faça com esmero, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberdade, e o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. O dom que Deus colocou em você completa a necessidade que falta em mim. E o dom que Deus colocou em mim foi feito para abençoar você. É assim que a gente vive numa comunidade cristã. Deus distribui graciosamente os dons. Aqui fala de alguns dons, não vou entrar no mérito disso. Mas qual foi o dom que o Espírito Santo te deu? Pensa aí. Qual é o dom que o Espírito Santo te deu? Todos nós temos um dom. Todos nós temos qualquer coisa. Eu tinha um colega de trabalho e ele dizia assim: todos nós somos o melhor do mundo em alguma coisa. Talvez você nunca venha saber o que é essa coisa, né? Mas eu achava curioso, porque todos nós temos algo que Deus derramou sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi elevado às alturas e deu dons aos homens. Então todos nós temos um dom. Certamente existe algo que o Espírito Santo derramou na sua vida. Eu sei que as pessoas hoje em dia acham que dom é só falar em línguas. É um dom, eu creio nesse dom. Mas não é só isso. Parece que o meio evangélico, e principalmente as igrejas mais pentecostais, né, parece que só o único dom que a gente vê nas igrejas é falar em línguas. Não tem mais, só tinha esse aqui, está sobrando só esse. Não, tem muitos dons. E Deus certamente derramou sobre nós vários deles. E lembre-se que esse dom que Deus colocou na sua vida, ele é para ser derramado na igreja, na comunidade cristã onde tu fazes parte. Deus não te dá dons para derramar no mundo. Deus te dá dons para derramar na igreja. E a igreja edificada vai derramar Cristo no mundo. É assim que funciona. Um corpo edificado não fica à espera de domingo para exercer o seu dom. Não fica à espera de domingo para cultuar o seu Deus. E a palavra, ela nos chama hoje para mudar de mentalidade. Nós fomos alcançados para algo novo nas nossas vidas. O Senhor tem algo novo para cada um de nós. O texto que nós, se calhar, mais falamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e todas fizeram novas. Eu quero convidar agora, nós estamos terminando, cada um olhar para a sua vida, cada um de vocês. Olhe para a sua vida e ver o que é que mudou desde que Cristo entrou na sua vida. Podemos fazer uma pequena reflexão agora. Esqueça que eu estou a pregar agora, durante um segundo. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu interior. Pensa assim, olha, o que é que mudou desde que eu entreguei a minha vida para Jesus? Aleluia. O que é que era e deixou de ser? Eu sei que não é normal fazermos isso numa pregação, mas eu acho necessário nós fazermos isso. O que é que mudou na sua vida desde que você conheceu Jesus? Você está a ser uma nova criatura? Ou você está a ser a mesma criatura com hábitos diferentes? Mas Deus, Ele não quer só mudar os teus hábitos, Ele quer mudar quem tu és, quem eu sou, quem nós somos.
Ele quer mudar a nossa mentalidade, os nossos planos. Ele quer mudar tudo em nós. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Irmãos, se tudo se fez novo, quer dizer que então tudo tem que mudar. Aleluia. Não carrega coisas velhas. Não carregue hábitos velhos, não carregue mentalidades velhas, não carregue planos velhos. Viva os planos de Deus para a sua vida. Esse plano, né? Que é bom, que é agradável, que é perfeito. Eu não consigo viver isso, pastor, não consigo. Eu não consigo, a minha vida não anda para frente. Eu trabalho muito, não pago contas, e parece que quanto mais eu ganho, mais eu gasto, e os meus filhos eu não tenho mão, e a minha esposa também não tem mão nela. Eu não consigo. Então muda a sua mentalidade e passa a adorar a Deus como o culto deve ser feito, continuamente, diariamente. Deixe de ser um religioso. Eu vou à igreja domingo. O que é que isso importa? Satanás ri-se na cara desse povo aí. Satanás ri-se. Satanás também vai à igreja domingo, você sabia? Num culto em que Jesus era o pastor, Satanás falou na boca de Pedro. Então você acha que nesse culto em que o pastor é este aqui, esse miserável pecador, que Satanás não vem aqui também atazanar a tua mente? Vai-te embora daqui, pá. Essa igreja não é para ti. Vai-te embora daqui, esse povo aqui é muito falso. Vai-te embora daqui, esse povo aqui é muito mimimi. Essa igreja não presta. Vai para o mundão. Você vem para a igreja? Satanás também vem, meu irmão. Isso não faz dele um salvo. Me perdoem essa palavra hoje, tem muitos visitantes aí. Mas é importante nós pensarmos nisso. É importante nós olharmos para a minha vida e ver o que é que mudou. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos numa vida inútil, numa vida fútil. E Jesus nos resgatou com o seu precioso sangue. Se humilhou, se sacrificou por nós, pagou a morte que os nossos pecados mereciam. Limpou a nossa dívida diante de Deus. Ele não fez tudo isso para nós continuarmos a ter uma vida inútil, uma vida fútil. Ele não se despiu da sua glória para que você venha à igreja domingo, mas para você viver Jesus a cada minuto da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Faça essa reflexão. Enquanto o grupo Louvor se prepara aqui, feche os seus olhos, olhe para a sua vida. Você talvez possa ter 1 ano de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 50 anos de crente, não importa. Olhe para a sua vida e pense: o que é que mudou em mim? O que é que mudou na minha vida? E pense também, olha, o que é que tem que mudar ainda? O que é que está aqui na minha vida que eu sei que não agrada a Jesus? Eu sei que não agrada a Deus. Eu sei que é contra aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Olhe para a sua vida e pense assim: eu tenho que largar isso. Eu tenho que viver uma vida digna daquele que me chamou, de uma vida fútil para uma vida abundante. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos refletir nesta palavra. Mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de viver o culto, mudar a nossa maneira de viver este Evangelho, mudar a maneira de agir. Deus, Ele abomina rituais. Se você vem à igreja por um ritual, isso é abominável. Isaías capítulo 1, Deus diz assim: olha, eu estou cansado dos vossos cultos. Deus diz: eu estou cansado dos sacrifícios. Quem pediu isso para vocês? Me agonia as vossas festas. As palavras de Jesus são um povo que cumpria os rituais, vinha à igreja ao domingo, participava das coisas do templo, mas fazia tudo por rotina religiosa, fazia tudo
de uma maneira que Deus abomina, sem verdade. Sem verdade. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar a Deus. E peça nesse momento que nós vamos adorar, louve com fé, louve em espírito, diante do Senhor. Peça para Deus mudar a sua mentalidade. Peça para Deus fortalecê-lo, para que lá no seu trabalho, onde é tão difícil às vezes ser crente, lá na sua casa, onde às vezes é tão difícil ser cristão, lá na escola, que às vezes é tão desafiante ser cristão, mas peça ao Espírito Santo, me ajuda, porque eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um crente falso, eu não quero ser como aqueles fariseus hipócritas, sepulcros caiados, que Jesus tanto combatia. Eu quero ser um servo de Deus Altíssimo, que adora a Deus em espírito e em verdade, que tem uma vida contínua de adoração, de culto, de rendição ao Senhor. É isso que eu quero ser, alguém que agrada ao Senhor, alguém que agrada ao Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome.